Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 3 de maio. Hoje que a igreja celebra a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. O evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 14, versículos 6 ao 14, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Filipe e São Tiago, apóstolos. E, inclusive, no evangelho de hoje fala sobre Filipe, né? Filipe que diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso nos basta. O evangelho de hoje, Jesus, ele se apresenta como o grande revelador do Pai. Em Jesus nós temos a plenitude da revelação. Isso é muito importante a gente saber, a gente compreender. Ao longo de toda a história, Deus, ele se revela à pessoa humana. Deus sempre se revelou. Agora, Jesus é a plenitude da revelação. Jesus, como eu sempre tenho falado aqui na meditação dos evangelhos, Jesus é o rosto humano de Deus, o rosto humano do Pai. E Jesus no evangelho, ele vai dizer: quem me viu, viu o Pai. Acreditai-me, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E aqui é muito interessante, meu povo, porque Jesus está falando isso para os apóstolos. Jesus está falando isso para Filipe, para os apóstolos. E o que Jesus está falando é algo que tem uma profundidade tremenda. Porque Jesus, ele está falando da sua intimidade com o Pai. E quando ele fala da sua intimidade com o Pai, ele está trazendo os apóstolos, os discípulos para esta intimidade. Jesus está se revelando. Jesus está se dando a conhecer, está dando a conhecer o Pai. É muito interessante isso, né? É como se você, por exemplo, na nossa... Vamos dar um exemplo muito pobre, mas para a gente compreender um pouco. Digamos que você só consegue abrir o seu coração para contar um segredo para uma pessoa que é muito próxima a você, de confiança. Aí você abre o seu coração, você conta o segredo, revela a sua intimidade. Revela a sua intimidade. Jesus está revelando a sua intimidade com o Pai. E quando ele faz isso, ele traz os apóstolos para essa intimidade. A quem está se revelando? A quem está se comunicando? E os apóstolos, aos poucos, acolhendo a palavra de Jesus, convivendo com Jesus, e claro, depois cheios do Espírito Santo, vão vivendo a dinâmica do amor, vão vivendo essa intimidade. Eles chegam ao verdadeiro conhecimento de Jesus.
ao verdadeiro conhecimento. O Evangelho também, por algumas vezes, vai falar sobre esse conhecimento. Jesus vai dizer para eles: se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Então, os apóstolos estavam conhecendo cada dia mais Jesus, diante dessa revelação que o próprio Jesus fazia. Estamos celebrando 2 grandes mártires. O que é o mártir? É aquele que, por amor, dará vida por Jesus. E dará vida por quê? Porque primeiro conheceu. Conheceu de fato quem é Jesus. Fez uma experiência com Ele. Do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça. E a partir dessa experiência com Jesus, de ser profundamente amado, esse amor que transforma a vida de Filipe, que transforma a vida de Tiago, e assim como esse amor também tem o poder de transformar as nossas vidas, mas eles se tornam íntimos de Jesus, íntimos de Deus, e vivem assim durante toda a vida. E por amor dão a vida. Segundo a tradição nos conta que um foi crucificado e o outro foi martirizado a pauladas na cabeça. Ou seja, isso nos faz pensar em nós. Isso faz pensar em nós. Em que sentido? Nos faz pensar sobre o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Até que ponto conhecemos Jesus? Jesus diz para Filipe, né? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Como é de fato que tem acontecido o nosso conhecimento de Jesus? O conhecemos verdadeiramente? O conhecemos verdadeiramente? É uma pergunta importante. Agora, nos faz meditar também sobre o nosso amor a Ele, o nosso amor a Jesus. Porque quando a igreja celebra a vida dos mártires, e quando a gente fala de martírio, o martírio, meu povo, o martírio não está centrado no sofrimento. Quando a gente fala de mártir, sofrimento. Claro que é um sofrimento. Mas o martírio não está centrado no sofrimento. Está centrado no amor. Por que eles deram a vida por Jesus? Porque amaram. Eu perguntava, que tipo de conhecimento nós temos de Jesus? Que nível de conhecimento nós temos da pessoa de Jesus? Até que ponto nós conhecemos Jesus? Qual é o grau do nosso conhecimento de Jesus? Mas também podemos fazer essa pergunta sobre o nosso amor a Ele. Como é que está o grau do nosso amor a Jesus? Será que nós que dizemos que amamos a Jesus somos capazes de dar a vida, de entregar a nossa vida a ponto de sermos também nós martirizados? O nosso amor a Deus leva a isso? Nos leva a isso? Então, celebrar a vida dos mártires, dos apóstolos que derramaram o seu sangue, nos faz pensar, repito, que tipo de conhecimento nós temos de Jesus e que tipo de amor nós dizemos ter pelo Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a crescermos na graça, a crescermos no conhecimento e a crescermos no amor a nosso Senhor. Que São Filipe e São Tiago intercedam por nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.